O passado é como um país estrangeiro. Eles fazem as coisas de forma diferente por lá, disse certa vez L.P. Hartley. E fazer as coisas diferentes sempre fez parte da indústria automotiva. A necessidade sempre foi a mãe da invenção. E muitas vezes na história dos automóveis, acredite, foi cheia de invenções que pareciam brilhantes até serem usadas na vida real. As fabricantes de automóveis decidiram que carros precisavam de faróis escondidos, bancos giratórios e cintos que se prendiam sozinhos. Já imaginou entrar num carro e, de repente, um cinto de segurança automático te agarrar do nada? Ou então girar o banco para sair do carro como se estivesse num filme de ficção científica? Pois acredite, essas foram invenções reais, criados por engenheiros que, aparentemente, achavam que carros precisavam ter essas tais tecnologias, mas que nem sempre eram práticos. Nos anos dourados do automobilismo, a indústria testou ideias malucas, algumas brilhantes, outras nem tanto. Faróis que desapareciam, bocais de combustível escondidos como segredos de carros de espiões e até um toca-discos no painel. Isso é sério. Mas aqui vai a pergunta, por que essas invenções foram abandonadas? Será que eram revolucionárias demais para a época ou simplesmente desastres mecânicos esperando para acontecer? Hoje vamos explorar algumas inovações mais estranhas que já existiram nos carros. Prepare-se para rir, se surpreender e talvez até sentir falta de algumas dessas ideias insanas. Inovações estranhas. Sensores de meio fio. No mundo automotivo das décadas de 50 e 60, inovação e estilo estavam em abundância. Entre as curiosidades dessa era, um dispositivo peculiar, porém prático, ganhou destaque: os curb fillers. Esses acessórios discretos eram fixados nas laterais dos carros e projetados para evitar danos indesejáveis causados pelo contato das rodas com a guia, sarjeta, meio fio, chame como quiser, ao estacionar. Os curb fillers consistiam basicamente em molas metálicas ou fios instalados próximos às rodas. Quando o motorista se aproximava do meio-fio, esses sensores mecânicos raspavam contra ele, produzindo um som que alertava sobre a proximidade do obstáculo. O objetivo era simples: prevenir arranhões e amassados nas rodas ou calotas. No entanto, apesar da intenção de auxiliar na condução, os curb fillers apresentavam algumas desvantagens. Eles próprios eram facilmente danificados, tornando-se rapidamente impraticáveis. Modelos icônicos como o Cadillac DeVille chegaram a utilizar esses sensores, mas sua eficácia era limitada. Além disso, era comum que se quebrassem ou entortassem, o que contribuiu para o declínio do seu uso. Com o avanço da tecnologia automotiva e o surgimento de câmeras e sensores, os curb fillers foram gradualmente deixados para trás, tornando-se uma relíquia nostálgica de uma era passada. Apesar de sua curta vida útil e fragilidade, esses dispositivos refletiam o constante esforço da indústria automobilística para aprimorar a experiência ao dirigir e a conveniência para estacionar. Mas eu sei que até hoje você rala a roda aí na sarjeta. Eu sei. Vamos pro próximo. Telefone automotivo. Nos anos 80, os telefones para carros eram extremamente populares. No entanto, esses primeiros dispositivos móveis não eram os pequenos aparelhos de bolso que usamos hoje. Em vez disso, eram grandes, volumosos, exigindo uma instalação extensa nos veículos. Nos anos 40, quando a telefonia móvel ainda era um sonho distante, os telefones automotivos surgiram como uma inovação futurística. Imagine a cena, você dirigindo um Cadillac ou um Lincoln de luxo e do nada, pegando um telefone fixo embutido no painel para fazer uma chamada. Isso era o auge da sofisticação e do status social. Os telefones automotivos começaram com o sistema Bell e foram usados pela primeira vez em St. Louis, no Missouri, no dia 17 de junho de 1946. O equipamento original pesava cerca de 36 quilos. Inicialmente havia apenas 3 canais disponíveis para todos os usuários da área metropolitana. Com o tempo, mais licenças foram adicionadas, expandindo o serviço para 32 canais distribuídos em 3 faixas de frequência. Serviços semelhantes surgiram em outras partes do mundo, como o ARP da Finlândia e o sistema nórdico de telefonia móvel na Escandinávia. Os telefones
telefones para carros era mais um símbolo de status do que um recurso prático. Sua recepção ruim e cobertura limitada os tornavam menos confiáveis do que os telefones fixos. A instalação envolvia uma fiação complexa, antenas externas, tornando-os um luxo reservado aos mais ricos. A ideia de fazer chamadas dentro do carro fascinava as pessoas, mas a realidade frequentemente deixava a desejar devido às limitações técnicas. Com a chegada dos anos 90, os telefones móveis começaram a evoluir rapidamente, tornando-se menores, mais acessíveis e com melhor recepção. O boom dos celulares na década de 90 mudou o jogo, e as pessoas passaram a preferir a conveniência dos aparelhos de mão ao invés desses volumosos telefones automotivos. Em meados dos anos 90, os telefones para carros já eram raríssimos, e tecnologias integradas aos veículos, como o famoso Bluetooth, reduziram ainda mais sua popularidade. Os telefones para carros abriram caminho para a comunicação móvel, mas seu legado reside mais na nostalgia do que na praticidade. E por falar em comunicação, você tá afim de aprender algo que realmente vai mudar a sua vida? A arte da comunicação pode abrir portas que você, meu caro, nem imagina. Aprenda a se conectar com confiança, deixar às vezes ser tímido, ter boas conversas e resenhas com seus amigos e também conquistar as mulheres, para você aí que é solteiro, querendo ser mais comunicativo e criar conexões, relacionamentos genuínos de uma forma natural. E é um método simples e bastante eficaz para você conquistar a atenção das pessoas, manter boas conversas envolventes e desenvolver também um carisma autêntico, sem precisar ficar forçando situações ou até mesmo conversas que você às vezes nem quer. Fale de forma mais inteligente, transmita mais segurança e saiba como se expressar melhor em qualquer situação. E se você aí, meu caro, que é solteirão, descubra como conhecer pessoas interessantes e flertar com mulheres bonitas, seja da sua cidade ou quando você estiver viajando, de maneira natural e principalmente respeitosa. Se isso faz sentido para você, clica no link que está na descrição desse vídeo e aprenda uma habilidade nova que vai mudar a sua vida em diferentes áreas. Transmissão por botões. De 56 a 65, a Chrysler Corporation introduziu uma inovação única na tecnologia automotiva, a transmissão automática acionada por botões. Esse sistema substituiu a tradicional alavanca de câmbio por um conjunto de botões, oferecendo uma alternativa futurista às mudanças manuais de marcha. Inicialmente, a Chrysler lançou uma versão de 2 marchas chamada Power Fleet, que depois foi aprimorada para uma versão de 3 marchas conhecido como Torque Fleet. Nos showrooms da Plymouth, o Power Fleet acionado por botões era particularmente apreciado pelas mulheres, que elogiavam sua conveniência e facilidade de uso. O público também ficou fascinado por essa inovação de aparência futurista. Muitos sentiram que apertar botões para mudar de marcha parecia algo saído de um filme de ficção científica. No entanto, na prática, a experiência foi menos impressionante. Muitos motoristas achavam os botões confusos, especialmente aqueles acostumados ao câmbio convencional. Além disso, os botões frequentemente emperravam, causando frustrações entre os usuários. Apesar da empolgação inicial, a transmissão por botões introduziu uma complexidade desnecessária na condução. A manutenção e os reparos eram difíceis devido ao mecanismo aplicado por trás dos botões. Com o avanço dos anos 60, os fabricantes de automóveis perceberam que sistemas de câmbio mais simples e confiáveis eram preferíveis. Em 65, a transmissão acionada por botões perdeu sua popularidade e os controles automáticos por alavanca tornaram-se o padrão. A Chrysler eventualmente descontinuou o sistema e outras montadoras seguiram a mesma decisão, reconhecendo que controles mais simples eram mais amigáveis aos motoristas. Em resumo, a ideia era boa, mas extremamente complexa, além da alta expectativa que foi criado, mas que não foi atendido na época. Alertas de voz. Nos anos 80, os fabricantes de automóveis começaram a experimentar sistemas de alerta por voz para melhorar a segurança e a conveniência dos motoristas. Um dos primeiros carros a apresentar essa tecnologia foi o Chrysler LeBaron, que possuía uma versão inicial de um sistema de alerta por voz. Esses sistemas tinham o objetivo de fornecer informações em tempo real, como alertas sobre o nível baixo de combustível, Please check your fuel level.
portas entreabertas Please close your driver door. e lembretes para afivelar o cinto de segurança. Inicialmente, os motoristas acharam a ideia empolgante e futurista. A possibilidade de um carro falar parecia algo altamente tecnológico. No entanto, a realidade foi bem diferente. As vozes robóticas usadas nesses sistemas não eram naturais e nem sofisticados. Não eram nem a Siri nem a Alexia. Né, Siri? Eu quero dormir! Hey, Siri. Eu vou roubar seus dados enquanto você dorme. Seu otário. Frases como a porta está entreaberta ou o nível de combustível baixo rapidamente se tornaram irritantes, especialmente em viagens longas, e muitos motoristas consideravam os alertas mais incômodos do que úteis. A tecnologia da época ainda era rudimentar, a síntese de voz ainda não era avançada, resultando em tons mecânicos e monótonos que muitas vezes distraíam os motoristas enquanto tentavam entender os alertas. Nos anos 90, as fabricantes começaram a abandonar os alertas de voz. Telas digitais e ícones no painel substituíram a necessidade de lembretes sonoros, proporcionando informações mais claras e objetivas para os motoristas. Embora o alerta de voz tenha caído em desuso, eles abriram caminho para os atuais assistentes de voz e sistemas de infotainment. A grande lição foi que a tecnologia deve aprimorar a experiência ao dirigir e não distrair o motorista, mas que serviu como base para outras categorias. A door is a... Cala a boca! Fender Skirts. Os Fender Skirts, conhecidos como Spats na Austrália e no Reino Unido, eram painéis de carroceria fixados ou integrados aos paralamas traseiros dos carros. Eles cobriam a parte superior das rodas traseiras, conferindo aos veículos uma aparência elegante e aerodinâmica. Montadoras como Chrysler, Nash e Ford experimentaram o uso dos Fender Skirts entre as décadas de 40 e 60. No início, o público ficou encantado com esses elementos estilísticos que davam aos carros a impressão de estarem flutuando com bastante sofisticação. E eu particularmente acho bem irado, viu? Legal e bonito. No entanto, eles rapidamente se mostraram impráticos, pois dificultavam o acesso dos pneus traseiros, tornando a troca de pneus um processo trabalhoso. Os motoristas logo perceberam que esses painéis decorativos não ofereciam benefícios de desempenho, era apenas um toque estético. Antes dos anos 50, os Fender Skirts cobriam quase toda a roda traseira, mas nos anos 60 passaram a esconder apenas parte superior. Modelos luxuosos como o Chevrolet Impala frequentemente apresentavam Fender Skirts, combinados com pneus de faixa branca para reforçar a sofisticação do design. À medida que os anos 70 se aproximavam, os Fender Skirts começaram a desaparecer dos carros de produção em massa, pois a praticidade passou a prevalecer sobre o estilo. Os motoristas desejavam um acesso mais fácil aos pneus, levando à gradual eliminação desses painéis. No entanto, modelos como o Cadillac Eldorado continuaram a utilizar Fender Skirts até meados dos anos 70, marcando o fim dessa era elegante, distinta no design automotivo. Ah, e convenhamos, era estiloso, vai? Bocal escondido. Nos anos 40 e 50, algumas fabricantes inovaram no design dos bocais de combustível. Em vez da tradicional tampa de gasolina exposta na lateral, algumas fabricantes esconderam o bocal atrás das lanternas traseiras, criando um compartimento secreto para o abastecimento. O Cadillac Series 62 de 41 foi um dos primeiros a adotar essa ideia, ocultando inteligentemente o bocal dentro da carcaça da lanterna traseira, embora a própria lanterna não se movesse. Modelos da Chrysler, Imperial, Oldsmobile e Nash seguiram a mesma tendência. No final dos anos 40, a Cadillac aprimorou o conceito, permitindo que toda a unidade da lanterna traseira fosse dobrada para revelar a tampa de combustível. Embora a tendência tenha perdido força nos anos 60, uma nova abordagem surgiu: esconder o bocal de combustível atrás da placa da licença basculante, o que era esteticamente mais inteligente na época e mais prático. A Ford foi pioneira nesse método, que foi amplamente adotado pela General Motors em muitos dos seus carros dos anos 70.
O Thunderbird de 64, por exemplo, ocultava o bocal atrás de uma placa de licença com mola. Essa solução foi bastante popular nos Estados Unidos até o fim da década de 70. A queda do uso de bocais de combustível escondidos ocorreu por questões puramente práticas. Elas eram difíceis de acessar, especialmente para motoristas que não conheciam o sistema, estavam sujeitos a danos frequentemente. Além disso, uma proibição de órgãos de segurança para o uso de bocais centrais na traseira dos carros selou o destino dessa peculiar inovação, mas era bem boa, viu? E poderia voltar de forma mais prática. Toca-discos automotivo. Nos anos 50, a Chrysler teve uma ideia que, na época, parecia genial: permitir que os motoristas ouvissem vinis enquanto dirigiam. Assim, nasceu o Highway Hi-Fi, um toca-discos embutido no painel do carro, lançado como opcional nos modelos de 56 da Chrysler, Dodge, DeSoto e Plymouth. O sistema tocava discos de 7 polegadas em uma velocidade única de 16 rotações por minuto. O formato foi escolhido para se encaixar no carro e oferecer cerca de 1 hora de música por lado. A Columbia Records fabricava exclusivamente os discos para Highway Hi-Fi, com músicas como I Will Take Romance, da Percy Faith and His Orchestra, e seleções históricas de programas da CBS Radio, como You Are There. Apesar da ideia inovadora, o Highway Hi-Fi enfrentou desafios. Custava cerca de $200, equivalente a $2.000 nos dias de hoje. No entanto, a inovação logo se revelou um grande fracasso. O primeiro problema era o formato exclusivo dos discos, que limitava a seleção musical. Além disso, mesmo com um design pensado para absorver impactos, qualquer buraco na estrada fazia o vinil pular, tornando a experiência frustrante. O custo elevado e a popularidade crescente dos rádios tornaram o Highway Hi-Fi obsoleto rapidamente. Após apenas 2 anos no mercado, a Chrysler abandonou o projeto. A tentativa de trazer vinis para os automóveis foi uma experiência um tanto quanto curiosa, mas bem pouco prática. Com o tempo, os cassetes e os CDs assumiram o posto de mídia musical nos carros, e hoje o Bluetooth substituiu tudo isso, contribuindo com uma experiência sonora sem interrupções. No entanto, por um curto período, os motoristas amantes de vinil tiveram sua própria sinfonia sobre rodas. Swivel Seats. Entre 1959 e 1973, a General Motors introduziu os Swivel Seats em seus carros. Imagine entrar no veículo sem precisar se contorcer. O banco simplesmente girava na sua direção, tornando o acesso muito mais fácil. Será? Embora parecesse algo futurista, os bancos giratórios não eram uma novidade completa. Alguns bons anos antes, entre 1950 e 60, os modelos de luxo da Chrysler, como o Dodge Royale e o Chrysler 300F, já tinham recursos semelhantes. Uma alavanca permitia que o assento se movesse para fora, facilitando a entrada e a saída do carro. Só que entre 73 e 77, carros da GM como o Chevy Monte Carlo, El Camino, Chevelle e Oldsmobile Cutlass adotaram bancos giratórios do tipo bucket. Além de deslizarem para frente e para trás, esses bancos também giravam, proporcionando um toque de estilo ao sair do carro. No entanto, os bancos giratórios tinham suas desvantagens. Eram mecanicamente complexos, apresentavam falhas frequentes e ocupavam muito espaço, o que reduzia o conforto dos passageiros. No final dos anos 70, a praticidade venceu a inovação e os Swivel Seats foram descontinuados. Em 2008, a Chrysler tentou trazer os bancos giratórios de volta com o Swivel Go, presente nas minivans Town & Country e Grand Caravan. Os assentos de segunda fileira giravam 180 graus, ideais para conversas em família ou até piqueniques dentro do carro. No entanto, essa opção substituía o popular sistema Stow and Go, que permitia dobrar os assentos para armazenamento, tornando-se uma escolha difícil para os compradores entre um ou outro. Diante disso, a Chrysler descontinuou os bancos giratórios novamente em 2011, encerrando mais uma tentativa de trazer essa inovação ao mercado. Cintos automáticos.
No final dos anos 70, as fabricantes introduziram os cintos de segurança automáticos como uma abordagem inovadora para melhorar a segurança dos veículos. Esses dispositivos incomuns foram projetados para envolver praticamente os passageiros assim que a porta do carro fosse fechada, incentivando o uso de cinto sem depender da ação manual do motorista. No entanto, a execução dessa ideia não atendeu às expectativas. Durante o governo Carter, surgiu a proposta de legislação exigindo que todos os veículos tivessem cintos automáticos ou airbags até meados dos anos 80. Na época, menos de 20% dos motoristas utilizavam cintos de segurança, o que levou as montadoras a escolher entre investir na cara tecnologia dos airbags ou optar por sistemas de retenção passivos, mais baratos. A maioria escolheu a segunda opção, resultando na ampla adoção dos cintos automáticos. Nos anos 90, esses dispositivos tornaram-se comuns. Um dos designs mais frequentes incluía um cinto diagonal que se estendia da coluna A até a coluna B. No entanto, esse sistema de apenas 2 pontos deixava o cinto abdominal desprotegido, tornando-o potencialmente mais perigoso em certas situações. Outra variação exigia que os passageiros passassem por baixo do cinto, que ficava preso diretamente à porta do carro. A era dos cintos de segurança automáticos terminou com a ascensão inevitável dos airbags. A legislação passou a exigir airbags para o motorista em meados dos anos 90, e a partir de 1998, todos os veículos novos nos Estados Unidos deveriam ter airbags operacionais tanto no lado do motorista quanto no passageiro. Embora o uso de cintos de segurança ainda não seja obrigatório em todos os estados americanos, a exigência dos airbags marcou o declínio dos cintos automáticos. A limitação dos cintos automáticos tornou-se evidente devido à sua inconveniência e à falta de confiabilidade, levando à sua eventual extinção dos recursos de segurança automotivos. E usem cintos de segurança, pelo amor de Deus, para não ficar apitando e para você proteger sua vida também. A terceira lanterna. O Tucker 48, um carro revolucionário do final dos anos 40, introduziu uma inovação intrigante, um terceiro farol direcional, apelidado de Cyclops Eye, ou o olho de Ciclopes. Posicionado no centro do veículo, esse farol adicional acendia automaticamente quando o ângulo de esterço ultrapassava 10 graus, ajudando a iluminar melhor as curvas. O visionário Preston Tucker, fundador da Tucker Corporation, projetou o 48 com o objetivo de criar um veículo mais seguro e tecnologicamente avançado. No entanto, essa tal inovação enfrentou alguns desafios. Na época, 17 estados dos Estados Unidos proibiam veículos com mais de 2 faróis, criando um obstáculo legal para o design do Tucker 48. Apesar das barreiras, o carro atraiu entusiastas com a sua aparência futurista e o conceito inovador do farol direcional. No entanto, na prática, muitos motoristas consideravam a terceira lanterna simplesmente desnecessária. Os faróis convencionais já eram suficientes para suas necessidades e componentes mecânicos adicionais aumentavam os custos de fabricação. Além dos desafios técnicos, a Tucker Corporation enfrentou dificuldades financeiras e problemas legais, o que levou ao fim da produção do Tucker 48 após a fabricação de apenas 51 unidades, fazendo do modelo nos dias de hoje extremamente raro, valendo milhões. Enfim, a ideia do Cyclops Eye foi esquecida, tornando-se apenas mais um conceito inovador que não resistiu por muito tempo. Faróis escamoteáveis. Dos anos 60 até os anos 80, os faróis escamoteáveis, também conhecidos como pop-up headlights, trouxeram um ar de mistério e sofisticação ao design dos carros. Esses faróis inovadores se tornaram populares graças a muscle cars icônicos como o Pontiac GTO. A tendência, no entanto, começou bem antes, em 1936, quando o Cord 810 exibiu faróis retráteis do Salão do Automóvel de Nova York. No mesmo ano, a Alfa Romeo 8C personalizada seguiu a ideia, provando que era possível combinar estilo com praticidade. Porém, apenas em 62 que os faróis escamoteáveis operados eletricamente estrearam em um carro de produção, o Lotus Elan. Imagine dirigir e de repente ver seus faróis emergirem do capô em estilo. Modelos como o Pontiac GTO adotaram esse toque dramático, mas o recurso vinha com desafios. Os faróis retráteis eram conhecidos por suas falhas mecânicas, às vezes não abriam quando necessário ou ficavam presos no meio do caminho. Além disso, os reparos eram complicados e caros, tornando-os um incômodo para os proprietários. Com o tempo, a preocupação com
com a confiabilidade, peso e complexidade, levaram ao declínio dos faróis escamoteáveis. Em 2004, modelos icônicos como o Lotus Esprit e o Chevrolet Corvette se despediram desse recurso. O avanço das lentes de projeção e dos faróis de LED tornou os pop-ups obsoletos, relegando-os a uma lembrança nostálgica na história automotiva. Mas a minha visão pessoal, eu acho que poderiam voltar sem sombra de dúvidas, pois era estiloso demais. Além de deixar a grande maioria dos carros ainda mais agradável esteticamente falando. Mas aí, você concorda comigo ou eu tô viajando? E não esquece de clicar no link da descrição, hein? Mas se você achou essas inovações estranhas, espera até ver outras ideias que quase transformaram carros em verdadeiras armadilhas mortais. De ornamentos de capô que podiam empalar pedestres a tanques de combustível que viravam bolas de fogo. Só soluções tão ousadas quanto perigosas e que quase chegaram às ruas. Bom, eu já falei demais. Se liga nesse vídeo que já começou aí na sua tela e descubra essas doideiras. Te vejo já, em 5 segundos.